Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo, eu estou muito feliz com a sua presença. Hoje nós vamos aqui iniciar uma nova jornada. Começamos, na verdade, na semana passada falando sobre a introdução do livro de Josué e hoje, então, nós iniciaremos aqui o capítulo 1 desse incrível livro, dando continuidade aqui, então, na sequência cronológica da história do povo de Israel. Terminamos recentemente os estudos dos 5 primeiros livros do Pentateuco, falamos de Deuteronômio, com a morte de Moisés no último capítulo. E agora, então, o início aqui de uma nova série. E é para mim um privilégio muito grande ter aqui a sua companhia. Do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, no verso 27, nós vamos ver aqui que Deus vai efetivamente colocar Israel na terra prometida. E é aqui, então, o início dessa jornada de Josué como líder do povo de Israel. O que nós iremos então ver nesta videoaula? Este capítulo, ele basicamente pode ser dividido em dois assuntos principais. Inicialmente, Deus vai encorajar Josué e dar a ele as suas ordens iniciais. E depois Josué então vai desdobrar essas ordens que ele recebeu de Deus aos oficiais, ou seja, a liderança do povo de Israel, para que o povo então se preparasse para poder atravessar o Rio Jordão. Mas aqui tem um momento bem interessante, que é quando Josué vai ter aqui uma conversa particular com os líderes das 2,5 tribos que ficaram a leste de Jordão. A tribo de Rubem, Gade e aí a meia tribo de Manassés, para lembrá-los ali daquilo que foi acordado quando eles se instalaram naquelas terras a leste do Jordão. E nós vamos ver aqui também que há uma resposta bastante positiva por parte dos líderes dessas 2,5 tribos, fortalecendo aí a questão da liderança de Josué, um indício importante para o início dessa jornada. Neste capítulo, nós vamos ver então que do verso 1 ao verso 9, nós temos a ordem de Deus e o encorajamento de Deus para Josué, e do verso 10 ao 18, a ordem de Josué para que Israel, então, enfim, se preparasse para a travessia do Jordão, ok? Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo bíblico, eu não poderia deixar de convidar a você que chegou agora aqui no canal do Peregrino, que ainda não é um inscrito, então olha só, dá uma pausa aqui, faz aqui a tua inscrição, junte-se a nós, vamos caminhar juntos, será um prazer ter aqui a sua companhia. Não esqueça também de ativar aí esse sininho para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição do vídeo eu vou deixar para você o endereço para que você possa também seguir e acompanhar o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai estar tudo para você aqui na descrição deste vídeo, ok? Vamos então aqui fazer uma oração. Me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Te pedimos, Senhor, a Tua unção, a Tua companhia, que o Espírito Santo possa se fazer presente em nossas vidas, nos nossos corações, nos abrindo a mente, o coração, o entendimento, Senhor, e mais do que conhecimento e sabedoria, Senhor, fale conosco, alimente a nossa alma através desse estudo, porque a Tua palavra é viva e é eficaz, e nós cremos no poder de tudo aquilo que o Senhor nos revelou e que está escrito neste livro. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bom, aqui, iniciando aqui o nosso estudo, nós vamos ver então que os israelitas, deixa eu só fazer aqui uma introdução para você, eles estavam acampados na borda oriental do Rio Jordão, ou seja, na boca de entrada da terra prometida. E Josué aqui então estava
iniciando, como nós já falamos aqui, a sua jornada na liderança do povo. Uma vez que, conforme nós vimos em Deuteronômios 34, Moisés havia morrido. E voltando só mais um pouquinho na história, nós não podemos aí nos esquecer também que eles ficaram 39 anos ali peregrinando pelo deserto, ao todo foram 40, e o povo de Israel poderia ter entrado na Terra Prometida há 39 anos atrás, mas devido aí à sua incredulidade, aquela primeira geração não creu naquilo que Deus poderia fazer por eles, então eles ficaram caminhando até que toda aquela primeira geração morresse e a segunda geração ficasse pronta. E daquela primeira geração, somente Josué, que agora estava na liderança, e Caleb foram os dois que puderam entrar na Terra Prometida. À medida que os filhos daquela primeira geração iam crescendo durante esses 39 anos, eles cumpriam aquilo que Deus havia determinado, ensinavam ali os seus filhos na lei de Deus e mostravam que a fé e a obediência traziam vitórias, ao ponto que a incredulidade e a desobediência traziam tragédia. Tinham aprendido isso na prática com a desobediência e a incredulidade deles. Foi então por isso que essa segunda geração cresceu e estava pronta então para receber as bênçãos do Senhor. Lembrando aqui, na semana passada, nós fizemos aqui no canal um vídeo de introdução do livro de Josué. E o livro de Josué é muito interessante e a introdução é importante porque ela traz aí um panorama geral do livro e de todo esse contexto e coloca um pouco de luz sobre o conteúdo daquilo que nós iremos estudar daqui para frente. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo da semana passada, eu quero aqui te recomendar, depois que nós terminarmos aqui o nosso estudo, que você vá lá e assista ao vídeo introdutório. Eu vou deixar, inclusive, para você, aqui no final, um cardzinho, para que você possa clicar sobre ele e você será direcionado automaticamente para o vídeo de introdução. Ok? Então vamos aqui ao texto bíblico. Vamos começar aqui na primeira parte, do verso 1 ao 9. Eu vou estar utilizando a versão da Bíblia NVT. Abre aí a sua Bíblia, Josué capítulo 1. Vamos iniciar então aqui a leitura do texto bíblico. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhes resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro, e assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos comentar então aqui agora esses 9 primeiros versículos. Nós vemos aqui então que inicialmente Deus confirma Josué como líder de Israel e sucessor de Moisés.
Nos versos 1 e 2, o texto começa relembrando aí a morte de Moisés, que aconteceu, como eu já disse anteriormente, no capítulo 34 de Deuteronômio, lá no Monte Nebo, ainda a leste aí do Jordão. E aí no verso 3, Deus traz aqui que a morte de Moisés não deu fim à presença de Deus no meio de Israel e que ele continuaria dando a direção ao povo, agora sobre a liderança de Josué. O verso 4. No verso 4, nós vemos que Deus confirma a extensão da terra prometida que seria entregue ao povo de Israel. E aí nós lemos aqui que na extremidade sul, no deserto do Negueb, quando nós vamos chegar lá no capítulo 12, no verso 28, nós vamos ver que quem ocupou lá a tribo mais ao sul ficou naquela região ali de Berseba. Então Deus disse lá daquela extremidade sul até o norte, aonde nós temos lá a cadeia dos montes do Líbano. E na extremidade leste-oeste, Deus citou do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, aqui conhecido como Mar Grande, incluindo aí as terras dos hititas. Hititas era um subgrupo que compunham a população dos cananeus. Quero abrir um parênteses aqui de curiosidade, porque de repente você pode ir aí pesquisar no mapa e você vai ver que a ocupação das 12 tribos não se estende até o rio Eufrates. Mas Deus aqui, ele é fiel e verdadeiro. E você vai ver que ao longo da gestão do reinado, depois de Saul vem Davi, depois de Davi Salomão, Salomão vai estender o reino até a região do rio Eufrates, cumprindo aqui aquilo que Deus disse que daria ao povo de Israel. Amém? Verso 5, nós vemos aqui que no verso 5 traz uma promessa de Deus que é incrível e que nós temos aqui que carregar no nosso coração. Deus prometeu nunca deixar e abandonar Josué, exatamente como ele havia prometido a Moisés. E ao lermos aqui esse versículo, eu me lembrei de inúmeros textos bíblicos em que nós temos a palavra de Deus nos falando de proteção, da proteção de Deus, do quanto ele é fiel. E um texto que me veio em mente e eu quero compartilhar isso com você foi o Salmo 121. Quero aqui, inclusive, te encorajar depois aqui, uma hora que você tiver oportunidade, dá uma lida no Salmo 121, que você vai ver o quanto Deus é bom e o quanto vale a pena confiarmos no seu amor. Amém? Pois bem, continuando então, nós vimos que do verso 6 ao verso 9, Deus vai trazer aqui então uma forte mensagem de encorajamento para Josué. E ele também vai revelar a ele aquilo que é, vamos assim dizer, um ensinamento básico para que ele sempre conseguisse alcançar os objetivos determinados por Deus. E que isso serve, inclusive, como um ensinamento para todos nós, para que nós venhamos a ter êxito diante de Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. Você deseja ser bem-sucedido na sua vida espiritual e na sua vida material? Então, fixe bem os ensinamentos que nós temos nesses 4 versículos que nós lemos aqui, do verso 6 até o verso 9. E por uma questão até inclusive de ênfase, é muito interessante que nós podemos ver aqui que Deus disse 3 vezes a Josué que ele precisava ser forte e corajoso para ser bem-sucedido contra os cananeus. Então nós não podemos nos esquecer que os cananeus, eles superavam os israelitas em números, eles eram um povo realmente numeroso e que estavam, de certa forma, instalados e protegidos em suas cidades. Mas o importante, um detalhe que nós devemos estar atento aqui, é que o povo também precisava ter cuidado para receber as bênçãos de Deus e a vitória sobre os cananeus, de que eles precisariam cumprir toda a lei deixada por Moisés. Nós vamos lembrar, inclusive, quando nós olhamos para o Salmo 24, verso 1,
que Deus diz lá que toda a terra e todos os povos pertencem a ele, tudo é dele. E é interessante porque se nós olharmos ao contexto daquilo que Deus disse lá em Levítico, capítulo 25, 23, Deus deixou bastante claro ao povo de Israel que eles eram inquilinos na terra e não proprietários. E não foi por acaso, então, que Deus colocou os termos da aliança, como nós estudamos lá em Deuteronômio, das bênçãos decorrentes da obediência e dos castigos por conta da desobediência, que se porventura eles não fossem fiéis, Deus iria espalhá-los por toda a terra na questão da sua infidelidade. Isso nós podemos lembrar, como você pode ter estudado aqui também no canal, Deuteronômio 28, lá nos versos 32, 36 e especificamente os versos 63 e 64. E no verso 6, então, Josué deveria conduzir o povo para ocupar a terra prometida, cumprindo assim aquelas promessas que Deus fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nos versos 7 e 8, como nós já comentamos, Deus então dá a receita do sucesso. Qual é a receita do sucesso? Então anota aí para você também colocar em prática na sua vida. Obediência aos mandamentos de Deus. Observação ao livro da lei de Deus. Não desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Deus mandou que Josué estudasse e recitasse as instruções de Deus. A lei de Deus, ela inclui os códigos fundamentais de Deus que ele nos dá como instruções espirituais e instruções morais. E isso Josué deveria fazer dia e noite, ou seja, continuamente. É assim que nós devemos fazer. Nós não podemos nos limitar na nossa obediência a Deus em apenas alguns momentos da nossa vida ou do nosso dia. Não. Nós temos que observar e cumprir os mandamentos do Senhor constantemente. E fechando essa primeira parte, nós vimos ali no verso 9, que aqui ele vai estar reforçando a Josué que Deus estaria com ele. E que ele seria, vamos assim dizer, aquele que estaria acompanhando Josué, como ele fez com Moisés. E é muito interessante porque ele fala que o Senhor, seu Deus, no original, no texto original, ele usa a palavra Yahvé, ou seja, uma referência poderosa ao nome de Deus. Ele mesmo é que estará com você por onde você andar. Ou seja, não tenha receio e não tenha medo dos cananeus, e muito menos dos deuses deles, porque eu, o seu Deus, eu estarei com você. Isso, o Deus Todo-Poderoso, Josué, que você viu aquilo que fez contra os egípcios e que fez ao longo de toda a peregrinação, todas as obras, as maravilhas, os milagres e que os trouxeram até aqui. Então, Josué tinha essa referência em mente, então Deus fez questão de reforçar isso para ele. Sou eu que estarei com você. Não há nada melhor na nossa vida do que sabermos quem está conosco, não é verdade? A palavra de Deus, ela nos ensina lá na primeira carta de João, capítulo 4, 13, que Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Portanto, do que você tem medo? Não há o que temer. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, nada pode impedir o agir de Deus em você. Amém? Vamos continuar então agora aqui vendo a segunda parte. E nós vamos ler então agora do verso 10 ao verso 18. Nessa segunda parte, aqui então Josué vai estar desdobrando as ordens que ele recebeu de Deus ao povo de Israel. Vamos ver aqui. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que se preparem os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão a posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés e lhes disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus,
lhe concedeu um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas e seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, o servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que o Senhor ordenar e iremos onde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Bom, e aí nessa segunda parte, então, Josué, já empoderado por Deus, assume efetivamente a liderança do povo e retransmite, como nós vimos aqui no início, as ordens de Deus para que o povo se preparasse então para transpor o Jordão. E conforme eu comentei no início do nosso estudo, por causa do medo lá daquela primeira geração, da incredulidade deles, eles então haviam recusado de entrar na terra prometida lá pela região sul. Isso está escrito em Números, capítulo 13, nós vimos lá depois, inclusive, a rebelião deles. Então, por conta disso, Deus os determinou, sobre seu juízo, de peregrinar 39 anos pelo deserto, ao ponto de que então eles morressem e que Deus preparasse a sua segunda geração para então ganhar e conquistar a terra prometida. E agora eles estavam então para fazer uma entrada, uma incursão, já não mais pelo sul, mas pela região lateral, ali atravessando o rio Jordão. E depois então de dar ordem a toda a nação de Israel, por intermédio dos oficiais de cada tribo, nós vimos aqui que Josué chama ali o pessoal das 2 tribos e meia, né, Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, para uma conversa particular. Nós lemos aqui do verso 12 ao 15 que Josué vai relembrá-los de um acordo feito após a vitória que teve sobre os reis amorreus que viviam naquela região, que eles então poderiam ocupar aquela região. Eles pleitearam aquelas terras por serem terras boas para a criação de gados, então ficou acordado naquela ocasião, Números capítulo 32, que eles então poderiam ocupar desde que os seus homens os acompanhassem, o restante da nação de Israel, na conquista da parte oeste do Jordão. Interessante nós refletirmos aqui que Deus queria que o povo de Israel experimentasse o descanso espiritual, cultural e emocional de um relacionamento com Deus. E também entre eles, um com os outros. Mas não apenas o descanso físico de viver na terra segura e na terra farta. É muito importante porque o autor, inclusive, da carta aos Hebreus, capítulo 1, entre os versos 1 ao 11, ele vai trazer esse contexto numa fala em que ele cita lá a questão do descanso que Deus vai nos dar àqueles que estão em Cristo Jesus. E no verso 17 nós lemos aqui que a resposta que Josué teve era aquela que se desejava ter. Israel muitas das vezes não obedeceu a Moisés, mas aqui eles honraram suas palavras e foram obedientes e cumpriram com aquilo que eles haviam dito. E nós então podemos ver que quando chegarmos lá no capítulo 22, no verso 6, que essas 2 tribos e meia, eles só retornaram, os homens, os guerreiros, só retornaram para suas casas após serem liberados por Josué. A convicção que eles tinham estava tão sedimentada que eles disseram a Josué que aquele que se rebelasse contra as ordens de Josué seria morto. E a gente tem que entender, na verdade, com isso, que desobedecer um líder escolhido de Deus significa trair o próprio Deus.
e depois de tantos erros, então, parece que pelo menos uma parte do povo de Israel já havia entendido isso muito bem. Amém? Bom, e assim nós chegamos aqui ao final do estudo desse texto, desse capítulo 1 do livro de Josué. O que nós podemos aprender com esse estudo de hoje? Eu quero aqui te encorajar e deixar aqui para você que você coloque aqui nos comentários o que você aprendeu com esse estudo bíblico. Você pode elencar, por exemplo, alguns atributos de Deus que você identificou aqui, ou então alguma situação em que nós devemos levar para a nossa vida e aplicar no nosso dia a dia como aprendizado. Combinado? Então, use e abuse dos comentários e deixe aqui a sua participação. Lembrando que o vídeo de estudo bíblico não é apenas um monólogo. O que eu gostaria mesmo de ter era a sua integração e a sua participação. Amém? Bom, e se você gostou desse nosso primeiro vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça também de compartilhar. Estamos a tempo, convide pessoas, seus amigos, para iniciar essa jornada conosco e vamos juntos seguir adiante. Seguindo a sequência cronológica, próxima videoaula falaremos do capítulo 2 do livro de Josué. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se Deus quiser, até lá.